Depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com os seus príncipes e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então quer dizer, um rei inimigo, ele resolveu atacar Jerusalém, ele resolveu atacar o povo de Israel, os judeus, a cidade de Judá, o povo de Judá. E ele trouxe com ele um exército, o exército que na época era considerado o exército mais poderoso que existia, o de maior contingente, o mais preparado para enfrentar guerras, um exército que vinha derrubando reinos e vencendo exércitos, um exército que era poderoso demais, muito forte. E aí eles chegaram e disseram: nós vamos dominar Israel, nós vamos dominar Judá, vamos tomar posse dessa terra aí, vamos acabar com tudo isso aí. Mas isso tudo, na vida desse rei chamado Ezequias aí, isso tudo aconteceu depois de algo aí que chama atenção, bem no comecinho. Depois destas coisas e desta fidelidade. O que é fidelidade? Fidelidade é andar com retidão. E essa fidelidade a quem? A Deus. Mas que coisas são essas aí, pastor? Um pouquinho para cima, os dois últimos versículos aí do capítulo de cima, você vai ver. No 20 e no 21. Diz assim: fez Ezequias em todo o Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro. Perante quem? O Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus de todo o quê? De todo o coração, o fez e prosperou. Quer dizer, tudo que esse cidadão aí fazia, ele fazia com inteireza de coração, ele fazia com retidão, ele fazia com verdade. Para quem? Para o povo que cercava ele? Não, ele fazia para Deus. Então essa era a fidelidade, era assim que ele servia a Deus. Só que tem uma coisa aí, porque quando a gente serve a Deus, quando a gente anda com Deus, quando a gente pratica a obra de Deus, e quando a gente faz para Deus, a intenção do nosso coração, ou melhor, a expectativa dentro da gente, é que venhamos alcançar êxito e prosperar em tudo aquilo que a gente faz. É ou não é verdade? Que Deus venha nos dar o quê? Paz, tranquilidade. E que tudo que a gente faz venha ser próspero. Venhamos ser bem-sucedido em todas essas coisas, em todas as práticas. E ele via isso. Ele fazia para Deus. Eu e você, quando fazemos para Deus, a gente espera tanto um resultado positivo. É ou não é verdade? Eu espero. Às vezes eu paro e me pergunto: poxa, por que as coisas são tão difíceis? Por que parece que não vai? Por que quando parece que está indo, tudo volta para trás de novo? Aparentemente volta tudo para trás. Diante dos olhos é isso que parece. Mas na realidade Satanás trabalha. Deus trabalha em nosso favor para nos abençoar, para que tudo aquilo que a gente faça de todo o coração para Ele, com retidão e com verdade, venhamos ser prósperos, abençoados, bem-sucedidos. Mas o diabo, ele trabalha com aqueles que o servem justamente para o contrário, para tentar fazer a gente parar, para tentar fazer a gente desistir. Hoje, Deus está trabalhando nesse momento para que eu e você venhamos continuar. E o diabo está fazendo de tudo para fazer a gente desistir, a gente parar. Só que o diabo, ele luta com algumas armas que para mim e para você são poderosas demais.
Deus, Ele combate no Espírito. E nós não vemos no Espírito. O diabo usa as armas carnais, que não funcionam durante muito tempo, mas que no tempo em que estão funcionando, elas causam um impacto negativo muito grande para a gente. Por quê? Porque o ser humano ele tem tendência de acreditar naquilo que ele vê, e não naquilo que ele não vê. Quem está entendendo isso? É desse jeito. Então Ezequias, ele chegou ali, e ele olhou, ele viu a cidade inteira cercada, ele viu um exército muito numeroso, que ele não tinha capacidade. Ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava se mexer. Ele chamou aqueles que estavam com ele, falou, vamos tampar os buracos, vamos tampar os poços, vamos fechar o rio, porque eles vão chegar aqui, vão ter alguma dificuldade, vamos mostrar alguma dificuldade para eles. Mas isso não resolveria o problema, isso não dava solução. Tanto é que esse rei aí veio e acampou o exército dele ao redor da cidade. O diabo nos cerca, e a gente olha, e como ele cerca a gente olha ao redor e a gente não vê saída. Mas vocês lembram de um salmista que disse assim, eleva os meus olhos, ele levanta para o alto, para os montes, da onde me virá o socorro? Quer dizer, o nosso socorro, o meu socorro, o seu socorro não vem dos lados, não vem do nosso redor. A gente espera e as pessoas falham, a gente espera e as pessoas nos frustram, a gente espera e as pessoas nos decepcionam, seja por esse ou por aquele motivo. Mas quando olhamos para o alto, olhamos para Deus, Ele é o nosso socorro, Ele estende a mão. Ele me fortalece, Ele te fortalece. Mas o problema é o que os nossos olhos veem. O que os seus olhos estão vendo hoje? Qual a situação que os seus olhos estão se deparando hoje? O que você está olhando hoje? E isso que você está olhando, qual o tamanho do prejuízo que isso está causando na sua vida? Na minha vida? Ezequias olhou e viu a cidade dele toda fechada. E aí, olha aí, ó, no versículo 5, ele diz assim, e ele cobrou ânimo. O que é cobrar ânimo, gente? Cobrar ânimo é tentar encontrar dentro de si uma razão para continuar, para não parar, para persistir, para perseverar, para ser teimoso. Porque tudo isso aconteceu em que tempo? Quando ele andava desviado, quando ele não andava na presença de Deus, quando ele cometeu pecados, erros, ele se afastou. Não foi assim que aconteceu? Não foi nesse momento? Foi ou não foi? Sim ou não? Não, foi quando? Foi depois de todas essas obras e da fidelidade. Os maiores problemas que nós enfrentamos não é quando estamos longe da presença de Deus. As maiores lutas que nós enfrentamos não é quando estamos fora da presença de Deus. É quando estamos na presença dEle. Quanto mais firmes estivermos na presença de Deus e com Deus, maiores serão as dificuldades e as lutas que a gente vai enfrentar. Daí a questão, ou daí o porquê, tantas lutas que você tem enfrentado, e olhando assim vem aquele pensamento, poxa, mas eu tenho me empenhado tanto, eu tenho tentado tanto, eu tenho lutado tanto, eu tenho me esforçado para ser de Deus, para manter a minha fé, para manter a minha comunhão, para não voltar atrás, para não comer o vômito, para não fazer o que é errado, para não desandar, para mim continuar firme na presença de Deus, com o propósito de Deus na minha vida. Mas isso tudo depois da fidelidade. Aí a gente para pensar nisso, o diabo vem com as bombas dele. Para, desiste. Se fosse para acontecer, já teria acontecido. Você não está vendo que não está dando certo? Você não está vendo que não está funcionando? Só que essas palavras vêm do maligno. E às vezes a gente está cobrando o ânimo da gente, a gente está buscando, procurando um motivo para continuar, para seguir em frente. E Ezequias, mesmo tomando alguma atitude, mesmo tampando os buracos lá, os poços de águas e os rios, ele buscava dentro dele uma razão para continuar, para seguir em frente. Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Ou seja, havia necessidade de se restaurar a cidade. Não era só tampar os buracos, mas ele tinha que restaurar, alguma coisa tinha que ser reconstruída dentro dele. Se essa luta, essa dificuldade, esse problema não tivesse se levantado, ele nunca teria compreendido o que é que ele deveria fazer por aquele povo, naquela cidade ou
no reinado dele, naquilo que ele estava à frente. Quem está conseguindo compreender? As nossas lutas e as nossas dificuldades, os problemas que enfrentamos, e mesmo estando firme com Deus, Ele vem, Ele acontece para nos mostrar algo, para nos preparar algo, ou para que eu e você venhamos restaurar algum muro na nossa vida que está danificado, alguma coisa que precisa ser restaurada. Quem consegue entender isso? E Ezequias entendeu isso. E aí diz aqui no versículo 6: Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao quê, gente? Lhes falou ao coração. Existe uma diferença nisso daí, ó. Porque qual o órgão do corpo do homem responsável pela audição? Nós ouvimos com o quê? O coração? A gente ouve com o quê? O ouvido. Mas aqui ele falou aonde? Ao que ele falou? Ao coração. Porque quando falamos aos ouvidos, uma coisa é ouvir e outra coisa é escutar. Quando você ouve, quando você escuta algo, você está aqui dentro, eu estou aqui falando, mas você está escutando um barulho, tem alguém gritando lá fora, você escuta o carro passando, você sabe que é um carro, você sabe que é uma moto, mas você não consegue identificar que carro que é. Mas quando você para ouvir, prestar atenção, aí você identifica, aí você consegue compreender. Quem entende isso? Quando você ouve é diferente. E ouvir com o coração, aquilo fica gravado dentro de você. Você quer ver um exemplo? Você já deve ter passado por essa situação na vida, ou conhecido alguém na sua vida, que disse assim: olha, eu estou muito triste com fulano, eu estou profundamente magoado com ciclano, porque o que ele me fez me machucou no coração, machucou na alma, quer dizer, ficou guardado aonde? No coração. Mas de repente você também já passou na rua, fechou alguém, passou um sinal vermelho e alguém xingou você, falou uma besteira para você. Você escutou, mas seguiu em frente e hoje nem lembra disso. Lembrou porque foi falado agora. Quer dizer, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Só que muitas vezes isso acontece com a palavra de Deus no nosso coração. A gente ouve, escuta, mas não ouve, não atenta. Ele parou, chamou o povo e falou para eles aonde? Com o coração. O que Deus está falando comigo hoje, está falando com você, é isso, que devemos ouvir o que Ele nos fala com o coração. No coração ouviremos a voz de Deus. No coração Ele nos fortificará, no coração Ele vai restaurar as nossas forças. Olha as palavras que esse homem falou para o povo que estava desesperado, o povo que estava aflito, o povo que estava angustiado, o povo que viu a cidade dele sitiada, o povo que olhava para o exército deles, aqueles que poderiam guardá-los, protegê-los, e viam assustados, com medo, e olhava diante, ao redor da cidade, e via um exército forte cercando eles. Um rei que tinha dominado tantos outros países, tantas outras cidades, e que veio com tudo. Depois, se eu for entrar nisso, vai ficar muito comprida a mensagem, mas no versículo 9 em diante você vai ler isso daí, até uma das afrontas que esse rei Senaqueribe manda. Ele fala para o povo: vocês estão acreditando no quê? Vocês acham que esse Deus que Ezequias prega e fala para vocês vai poder livrar vocês? Eu destruí cidades maiores que vocês, que tinham deuses também, mas nenhum deles pôde livrar as cidades. Só que o Deus que esse povo servia era vivo, o Deus que eu sirvo é vivo, o Deus que você serve é vivo, esse Deus pode todas as coisas. E olha aí o que esse Deus falou através desse homem aí, olha, no versículo 7. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Diga glória a Deus. Então quer dizer, Deus está falando para nós hoje: não se assuste, não se espanta com o tamanho da dificuldade, não se espante com nada. Pode parecer muito difícil, pode parecer que a luta é muito grande, pode parecer que as multidões são grandes demais. Mas olha aqui, ó, porque há um conosco maior do que o que está com eles. Diga glória a Deus. Quer dizer, não interessa o que os meus olhos estão vendo, interessa o que Deus está falando no meu coração, no seu coração hoje. E não importa o tamanho da dificuldade, é grande,
Olhando assim, dá para vencer? Não, não dá para vencer. Olhando assim, tenho forças eu de continuar? Não, eu não tenho forças. Mas o Deus que está na minha vida me fortalece. Esse me anima, esse me faz caminhar. Mas eu tenho que ser o quê? Você tem que ser o quê? Forte. Para que forte? O que acontece com o forte? O forte cai? O forte desaba? O forte quebra? Não, ele permanece o quê? De pé. Eu e você temos que permanecer de pé. A gente não pode desistir. A gente não pode esmorecer. Mesmo que os problemas pareçam grandes. Sede fortes. E o quê? Corajoso. Lembrei de um pequenininho que enfrentou um gigantão que um exército inteirinho tinha medo, mas ele falou, não, peraí. Você vem contra mim com espada, com couraça, com escudo, com força, com tamanho, com afronta. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Deus era com ele. Quando Deus é com a gente, ninguém pode segurar, gente. Ninguém pode segurar, nada pode nos parar. E eu tenho certeza que Deus é com você, Deus é comigo e a gente vai vencer. Olha o que Deus está falando para a gente aqui, ó. Se você ouvir com seus ouvidos, a palavra vai se perder e depois que você sair daqui, tudo isso se apaga. Porque as lutas e as dificuldades fazem com que tudo isso desapareça. Mas se isso ficar gravado no seu coração, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Porque há conosco. Nós não precisamos de exército, não. Nós não precisamos de multidão, nós não precisamos de nada disso. O que nós precisamos é esse um. Quem é esse um? Deus. Há conosco, maior do que todos esses que estão contra nós. Com ele está o braço de carne, mas conosco, quem? O Senhor nosso Deus. Diga glória a Deus. Para nos ajudar e para guerrear nossa guerra. Quer dizer, além de nos ajudar, Deus ainda luta por nós. Cabe a nós sermos fortes e corajosos. É o que Deus está falando no meu coração, no seu coração hoje. Se isso daqui entrar no seu coração, vai ficar gravado, aí vai ficar guardado. Agora, se entrou no seu ouvido, com certeza é só mais uma palavra, uma semente que foi lançada, mas que caiu na beira do caminho e as aves vão se encarregar de levá-las embora. Mas se você ouviu no seu coração, você vai ver o fruto. Vai dar muito fruto isso na sua vida. Para guerrear nossas guerras e para guerrear por nós. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Quer dizer, o povo encontrou a força que precisava. A força estava onde? A força estava no braço do rei. Amém, gente? Amém? Amém? Coisa nenhuma. A força estava na palavra de Deus que foi colocada onde? Aonde? No coração. O que me sustenta, o que te sustenta é a palavra de Deus. Você não precisa de mais nada, você precisa da palavra. Olha quanto tempo que eu fui falando isso para você. A palavra de Deus. Quando a palavra veio, o povo achou razão para continuar. Está escrito aqui, olha. O povo cobrou ânimo com o quê? Com as armas do exército? Com o número de soldados? Não. O povo cobrou ânimo com o quê? Com o quê, igreja? Com as palavras de Ezequias. As palavras que Deus colocou nos lábios dele. Mas ele falou ao coração. Deus está falando no meu coração, no seu coração hoje. Amém?